134. Vamos para o próximo capítulo, então. Basta pouco. Basta pouco. Está em João capítulo 14, versículo 22. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Uma pergunta. Vamos ler depois, vamos debatê-lo. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeia singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu, era Judas Tadeu que fez essa pergunta, ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidos a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrer amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser, para isso, indispensável a cidade com arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. E é exatamente, eu acho que uma das coisas que mais feriu o povo judeu foi a simplicidade do nosso mestre no mundo. Até hoje, nós estamos no primeiro erro que nós cometemos da vinda de Jesus era realmente esperar que viria o rei para salvar o povo da escravidão. Bom, chega um carpinteiro, um filho de um carpinteiro numa manjedoura. Não traz exército, não traz poder, não traz dinheiro, não veio para guerrear e não salvou ninguém. O segundo erro que nós estamos cometendo de novo, agora é trombeta, que vai tocar no ar, trombeta de ouro, anjos, joias, tronos, e Jesus virá, vai abrir o céu de novo, a mesma história. Estamos esperando, olhando para o céu, o dia que Jesus vai vir na terra, tudo de novo. Eu falei, inclusive, a palestra de sexta-feira, foi colocada hoje no ar, fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Primeiro, nós falamos o que significava demônio, Satanás, diabo, Satanás e demônio. Depois que nós conceituamos, é uma palestra anterior a essa, a gente vai ler nessa palestra todos os versículos do Novo Testamento, mostrando onde aparece a palavra diabo, demônio ou Satanás. E mostra como você pode compreender aquilo e, finalmente, comprovamos que não existe esse personagem que a gente tanto acreditou por milênios de anos. Mais uma criação humana para intimidar-nos a não ficar por muito tempo longe dos santuários religiosos e falir o caixa das religiões. Então o demônio tem que estar lá do outro lado para que eu, com medo, preciso financiar uma religião para me proteger do demônio, do diabo e do Satanás. Aí, só que essa passagem, que é a passagem de Jesus no deserto, tentado pelo diabo, que ora ele é tentado pelo diabo e ora ele é tentado por Satanás,
Então, existe uma explicação muito interessante sobre ela, e já está na palestra de sexta-feira de hoje, falando exatamente sobre isso, né? Mostrando para nós ali a ideia dessas criações que funcionou, quer queira ou não, funcionou durante milênios, e tem gente que até hoje dobra o joelho, treme, cega, benzer o corpo sem falar o nome desse perto dele. Não é fácil de desconstruir crenças, mitos, ideias, inverdades dentro da nossa cabeça. Então, nós estamos hoje vendo que aos poucos essa verdade ela vai entrando e ela vai iluminando de dentro para fora. Eu vou me tornando, dessa maneira, eu vou me tornando mais leve. A minha relação com Deus passa a ser totalmente diferente. Passa a ser uma questão de consciência e não uma questão de imposição, punição, castigo, perseguição, gente do lado do céu de olho na minha vida para saber que eu estou certo, que eu estou errado. E nem amar a Deus porque tem pavor do diabo. E se eu não amar a Deus, o diabo me pega. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Muito bom. Está perguntando, da onde você vem, né? E que há de manifestar a eles e não ao mundo. A gente tem aquela ideia, né, de que, poxa, se os espíritos fossem lá na Praça do Alencastre e se materializasse para todo mundo, pronto, não convenceria todo mundo a verdade, que eles existem, que existe vida após a morte? Não conversa. Não adianta. Olha Jesus, ressuscita e não aparece para o mundo. Vai aparecer primeiro para Maria Madalena, depois para os apóstolos, fechadinho, depois para alguns que vão andar ali. E aí a gente fala assim, puxa, será que se ele aparecesse lá na praça de Roma para todos os romanos mostrasse, estou aqui, estou vivo, não era mais fácil? Não era. Seria pior para os cristãos, porque teria que haver muita perseguição e muito mais morte do que já houve, para calar a boca daqueles que queriam comunicar, contar isso aos outros. Lembre-se que o bem tem que tomar um cuidado muito grande, a verdade toma um cuidado enorme no meio de um mundo onde a mentira, o mal, é lado a lado. A mesma teoria verdadeira, uma teoria limpa e verdadeira, se tomada pelas sombras, pode manipular milhões e milhões de pessoas. Então essa verdade ela tem que ser dita direcionada a determinados grupos capazes, fortes, o suficiente para não ceder à pressão das sombras. Porque se ceder à pressão das sombras, nós passaremos milênios de anos escravos novamente. O que eu quero dizer? Quero dizer assim, vamos supor que uma verdade nos é revelado, vai ser revelada à humanidade. Precisa ser escolhido quem será a pessoa que vai revelar essa humanidade, essa verdade. Escolhida a pessoa, ela vai ter que ser preparada para reencarnar. Ela reencarna. Depois ela vai revelar a quem, em qual momento. As sombras estão a 1000 por hora, procurando aonde houver um eco na terra sobre essa bendita verdade, para que ela não chegue à população, à massa. Se mudar nosso pensamento, as sombras perdem a força que têm. Tudo que as sombras precisam é nos manter na ignorância. Bom, então, escolhida a pessoa, reencarna a pessoa, e ela agora vai dizer o momento certo. O nascimento dessa pessoa é escondido. É um trabalho feito para que não chame atenção. Se chamar atenção, chama atenção de quem? Das sombras, dos poderes do mundo. Então, ele vai e encontra com esse grupo de pessoas preparadas. Nem eles, o grupo preparado, e nem o missionário sabe que vão fazer esse trabalho. É escondido
até deles. Perceberam o segredo para divulgar-se uma verdade? Que até aquele que vem para divulgar a verdade não sabe que veio para isso. Nem ele sabe. Se pegarem ele, se a sombra interceptar ele, ele vai dizer: eu não sei o que vocês estão falando. O que vocês estão dizendo não tem sentido. Ninguém me disse nada. E nem o grupo que vai receber a verdade sabe que será o grupo que receberá a verdade. Porque se a sombra interceptar antes da verdade chegar até eles não sabem de nada. Então, parece um trabalho de agente secreto. O missionário, então, recebe a verdade. Encontra com aquele grupo que ele vai passar o bastão da verdade. Após ele passar o bastão da verdade, agora vem a pressão das sombras. Rezar para que esses grupos, nenhum deles falhe. Como vai falhar? Com as suas próprias vontades. Existe o diabo, o Satanás, não é dentro de cada um de nós. É o mau pensamento, é a ação. Quando chega uma verdade e eu sou detentor dessa verdade, eu acabei de adquirir um poder, não é verdade? Um poder de manipular a verdade, modificar a verdade e escravizar milhões de pessoas. Então, se eu sucumbir, olha as sombras em cima do grupo. Vai, domina, controla. Se você passar isso para diante, você vai ser só um no meio dessa multidão de pessoas. Mas se você usar isso de maneira correta, você vai ser o senhor dessa multidão de pessoas. Há uma diferença enorme. No mundo como o nosso, está aí Jesus na tentação do deserto. Por isso, talvez que Emmanuel nunca foi revelado e só vai ser revelado no momento da sua missão. E nem ele sabe que é Emmanuel. Nem ele sabe que é Emmanuel. Até que a verdade chegue até ele. Se a sombra interceptar ele, estão falando loucura para ele. Ele vai viver num anonimato de si próprio até o momento da missão. Tá certo? Então, e depois que ele fique sabendo a verdade, aí começa a contagem. Porque enquanto a verdade não chegar a um humano na Terra, ela está ainda perfeitamente guardada das sombras. Mas depois que chegou no humano, a força agora vai ser da natureza humana de preservar a verdade autêntica e utilizá-la a benefício de todos os filhos de Deus. Ou não. Ou vai trocar isso por pão, poder, joia, poder, sucesso, dinheiro, tudo. Aí vai depender de onde o ser humano sucumbe. Que existem no mundo espiritual, as sombras existem especialistas nas mentes humanas? Existem. Então, é muito importante entender que, por isso a verdade ela não é colocada para todo mundo, um grito para todos. Seria sentenciar a humanidade à completa falência de uma vez por todas. Tem que ser gradativa. E graças a esse método, é que a verdade vem por um missionário, a verdade que vai mudar o mundo vem por uma única pessoa. Chega a um grupinho de mais 12 escolhidos por ele, onde dos 12 que ele escolheu, um o trai, não compreende, outro nega-o e o outro duvida. A natureza humana como é. A verdade tem um peso. A verdade cobiça tanto a podridão humana que é muito difícil ser detentor de uma verdade sem sucumbir. Por isso é tão lento o bem chegar à Terra. Não há pilares, seres humanos fortes, suficientes
para pegar a verdade e aplicá-la com justiça a todos os filhos da terra. Não vai, e ainda não encontramos. E para se fazer isso, através de Jesus ou dos anjos, que seriam os reinos mais preparados psicologicamente para não se contaminar pelas necessidades humanas, não seria evolução humana, seria evolução dos anjos. Isso não seria correto. Então, vai ter que a humanidade se preparar, sendo fiel a Deus, aos ensinamentos que o Cristo nos ensinou, receber a verdade e aplicar para todos os filhos de Deus, sem ceder ao mal. Tá certo? Bom, feito isso, todos nós teremos a obrigação, não é mais querer, ou concorda ou não concorda. Aí sim virá a transformação do planeta. Até hoje nós estamos vivendo sobre uma ilusão, uma ótica, uma mentira, né? Nós estamos vivendo realmente um conto de fadas. Então, nascemos na Terra e estamos dormindo completamente. Não sabemos de onde viemos, quem éramos, qual é a nossa missão na Terra. E vamos morrer, muitos de nós vamos morrer sem saber nem por que nascemos. Milhões e milhões de pessoas totalmente ignorantes do seu destino. Por quê? Porque as sombras precisam que assim seja. Como ela vai manter o império dela se não for através da ignorância? Através da ignorância é possível criar inúmeros conceitos e teorias e implantar em qualquer momento na Terra. Então nós somos, na ignorância, é muito mais fácil você manipular a massa. Muito mais fácil. Então, um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, nem poderia, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples. Eu fiquei pensando numa frase que eu ouvi, e foi agora final do ano, e eu fiquei surpreso de tamanha ingratidão nossa humana. Jesus foi anunciado 1000 anos antes de vir à Terra. Todos os grandes profetas que vieram reforçaram a vinda dele, deixando sinais no céu, dias aproximados, o nome da mãe que seria, onde ele nasceria, tanto que os 3 reis magos localizou ele, né? Os reis magos localizaram ele. Foi avisado em todos os cantos do planeta 1000 anos antes. Quando esse Salvador nasceu no nosso mundo, não tinha uma cama esperando por ele. Tamanho egoísmo nosso. Não tinha uma hotelaria, um quarto, uma cama, um leitinho preparado. Ele foi para uma manjedoura. Ele nasceu onde humano não nasce, nem naquela época. O mestre de todos os nossos mestres. Começa daí o tamanha preocupação que nós temos com o Messias. Nem sequer esperamos ele vir. Nunca mudamos a nossa vida, nunca nos preparamos para a vinda dele. O mundo nunca se modificou para aceitar a vinda dele. Muitos diziam que reconheciam, muitos diziam que estava sendo esperado, mas não nos preparamos. Se o Papa vier aqui em Cuiabá, a gente não chega próximo. Se Bolsonaro vier aqui em Cuiabá, você não chega nem no aeroporto.
Então, a gente espera tantas coisas e faz festa e se prepara, tanta. E quando veio o maior ser que pisou no nosso planeta, que traria a revelação que mudaria a humanidade, anunciado 1000 anos, para não dizer assim, me pegou desprevenido, se tivesse avisado uma semana antes, eu teria preparado um quartinho para ele. 1000 anos e não tinha um lugar para ele nascer. Isso me tomou a cabeça assim, que eu fiquei assim, eu passei o Natal doído com isso. Falei, mas como humanidade, como nós somos, como é paradoxal dizer que amamos, esperamos, sonhamos, mas até hoje no Natal é assim. A gente se prepara tudo no Natal, tudo na noite de Natal e no dia de Natal, menos para Jesus. Até hoje, ele não tem espaço no nosso lar. Se batesse, oi! Isso as casas que estavam esperando por ele, porque geralmente as casas estão tudo vazias, foram tudo se juntar em algum outro lugar. Então a maioria das casas não tem ninguém para recebê-lo. Imagina José batendo em cada casa. Não deveríamos ficar em casa? O Cristo vai chegar na minha casa. O Senhor da minha vida virá em meu lar. Eu preparei na minha casa onde ele deve ficar. Vai que ele escolheu minha casa. Mas se ele não vier na minha casa, ele vai na casa de outro. Eu vou torcer que o outro não tenha saída para a festa. Porque se ele chegar também na festa, alguém vai dizer assim, ele vai bater lá, Maria, José vai bater com o burrinho e Maria. Olha, nós estamos procurando um lugar porque a minha esposa está grávida. Mas você chegou na hora da festa, agora não dá, né? Volta depois, volta amanhã. E Jesus, e sabe onde irá nascer hoje? Eu penso ele aqui na cidade de Cuiabá, se ele transitasse na cidade de Cuiabá, onde Jesus nasceria? Porque não tem estaleiro aqui. Casas vazias ou casas lotadas em festividades. Onde Jesus nasceria? Debaixo das pontes. Na Praça do Porto. Você vê como que é. Então, e ele está dizendo assim, então ele não veio modificar dessa maneira como a gente está esperando, decretos sensacionalistas, troféus revolucionários, situações de domínio. Ele chega em paz, na manjedoura simples. Exemplifica o trabalho, mostra que o trabalho é importante, desde a hora que ele chega, trabalhar. Trabalho, gente, não é castigo, trabalho não é ruim, trabalho não é pro mal, não é. É importante nós entendermos isso. São teorias criadas para nos contaminar. Então a gente nasce e algumas pessoas ficam dizendo, não, trabalhar tá errado, trabalhar tá coitado quem trabalhar meu Deus. Gente, trabalhar é muito importante. Só o trabalho edifica um ser humano. Trabalho, até morrer trabalho. Enquanto você tiver forças, trabalhe. Porque o dia que você parar de trabalhar, você morre. Aí vem as doenças. Há pessoas que só mantêm-se lúcida porque trabalham. Se param de trabalhar, vem doenças, problemas mentais, problemas no corpo, e aí vem a morte. Então, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros, sem sentido, sem serem conhecidos, não são nomes, de uma aldeia singela, de um lugar pequeno, porque hoje nós pensaríamos, se Jesus viesse, ele viria onde? Nos Estados Unidos, não, tem que ser um país chique, bonito, ele é um lugar bem pequeno. Só com isso, tudo que nós diríamos, não vai servir nada, não vai dar em nada, nasce num homem simples, numa família pobre, conversa com pessoa desconhecida, e aí numa aldelinha, num lugar tão pequenininho, e com isso ele prepara a transformação da humanidade inteira, porque a verdade tem que vir bem guardadinha,
e de grão em grão ela vai sendo passada para que não caia em mão errada. E aí você vai falar, mas para, Gutos, vamos dizer que ele deu a mensagem para uma pessoa que deu essa mensagem de mão em mão, é tão protegida a verdade que é passada de mão em mão. Existe até um simbolismo disso dentro da maçonaria, de mão em mão, né? E essa verdade, ela contida conosco, ela fala assim, mas aí daí eu posso não ser tão responsável e acabei entregando ela para qualquer um outro. Pode ser, mas sabe qual é o mistério de tudo? É que quando a verdade é entregada de mão em mão, ela não adquire valor material. Veja só, um mendigo recebeu a verdade. Ele estava pedindo esmola, passou Jesus por ele pessoalmente, ajoelhou e falou algo no ouvido do mendigo. Uma grande verdade. Esse mendigo levanta, sujo, esfarrapado, e vai sair divulgando a verdade. Todos os orgulhosos e os vaidosos ouvirão, e verão ele passando, mas ele é um louco. Compreenderam? A verdade não tem valor para quem não tiver olhos e ouvidos para ouvir. Por isso ela é dada de mão em mão. Então, o vaidoso e o orgulhoso não viu Jesus dando, porque é tudo secreto. Compreenderam? É tudo muito tranquilo. Só os que estão preparados captam. Se alguém não estiver preparado e ouve, pensa que é loucura. É isso. Fantástico. Incrível. Vem dos simples, dos pobres, dos ignorantes, daqueles que ninguém dá nada para eles, porque os doutores da lei, os senhores, os conhecedores e os filósofos continuarão cegos. E a verdade vai continuar se espalhando, porque existem mais pobres, mais pequeninos no mundo do que os doutores. Logo, quando os doutores tomarem conta, peraí, aquele cara não é bobo, ele está falando uma verdade. Quem ensinou ele a verdade? Quem ensinou a verdade foi um homem que passou há 2000 anos. Nós dormimos no ponto ou dormiram no ponto? Ele era um mendigo. E um homem passou, também um outro mendigo. E eles estão falando verdade entre eles na nossa frente e ninguém viu. Nós estamos tão vaidosos com as nossas teorias egocêntricas, falando da construção do universo e tudo, e os mendigos, aqueles que pareciam pessoas totalmente desconectadas de tudo, estão falando as grandes verdades do universo. Olha que fantástico! E é por isso que nós estamos, quando você vai nas religiões verdadeiras, elas ainda detêm muitas pessoas mais simples do que os mais letrados. Porque os letrados ainda estão querendo fazer o mesmo processo de antigamente. Eu chego, pego a verdade, escrevo milhões de livros, inúmeras teorias e vou dominar o mundo. Quando ele faz isso, ele pega aquela verdade, ele começa a ficar cego, ele fica confuso, ele não consegue entender, ele fica com raiva e ele abandona Deus. E o simples pega, entende, compreende, desenvolve, conecta com Deus e passa para outros simples de coração. E assim vai indo. Um cristão não está na testa de ninguém o peixe do cristianismo, certo? Não está escrito em ninguém. Então, como é que um cristão vai identificar um outro cristão para receber a mensagem? Falando de uma maneira simples. O outro ouve e entende a importância
importância daquilo, vai decifrar, passar para outro. Existe uma rede enorme de bondade pelo mundo. Todos anônimos. Enquanto que o mal, todos gritando nos poderes do mundo. Por isso que é tão fechadinho o bem e parece estar andando, e é tão silencioso, porque é silencioso mesmo. As grandes reformas do mundo virão da massa, dos simples e dos ignorantes. De lá virá toda a mudança de paradigma da nossa sociedade. Então, ele está dizendo aqui, ó, para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. Ou seja, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Por que vai a nós e não para o mundo? Nós estamos explicando aqui agora. Para poucos. As criaturas vulgares só entendem os que impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidos a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas, apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia, para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. Um dia, quer dizer, uma única reencarnação, né? Então eu venho, tenho poder, domino, amanhã eu volto como miserável desse poder que eu mesmo criei e vou sofrer as consequências daquilo que eu impus aos outros. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Então Jesus foi direto ao público imortal. A mensagem dele era essa: imortalidade. Ele não queria falar com corpos. Corpos queriam envelhecer e morrer. Não queria curar corpos, que voltaria a adoecer e morrer. Não queria falar, mudar a maneira de corpos serem, porque esses já estavam mal acostumados e por mais que mudasse, morreriam também. Ele estava falando para espíritos imortais. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social, não precisa ter uma pessoa evidente social, ou econômica, não precisa ser rica, para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Então, está mostrando assim para nós. Aquele que quiser servir ao reino, à implantação do reino de Deus na terra, não precisa nascer numa cidade poderosa, não precisa ter recurso econômico, não precisa ter evidência social, apenas ser útil a Deus. Mais nada disso. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Ou seja, até isso, né? Porque é uma coisa muito interessante. O mal se organiza rápido. Imediatamente o mal se organiza. Ele pode dominar um país em uma noite. A gente dormir hoje com um sistema político, administrativo, acordou amanhã já era. Ele é rápido. Ele se organiza. Mas o bem parece que leva um tempo muito grande. Leva muito tempo. Tem 2000 anos e nada fizemos. Parece assim, né? 2000 anos. Ele está falando assim, não, pelo contrário. O mal, ele se regimenta rapidamente porque há interesses. E homens, em cima de seus próprios interesses, primeiro do seu próprio. Nós maltratamos outros seres humanos por causa dos nossos próprios interesses. Eu saí ganhando nisso, X, nisso, isso. Eu quero que se dane os outros. O egoísmo é preponderante da nossa parte mesmo. Está lá nas 3 tentações do Cristo.
primeiro dele é o egoísmo. Entenderam? Então, a gente olhando o mundo, o bem ele é agrupável de forma rápida. É como uma vibração, uma molécula na química. Se eu colocar oxigênio e hidrogênio, eles se agrupam rapidamente, um magnetismo natural. O bem também é assim, se agrupam. Então isso as sombras temem. Para as sombras, enquanto houver um homem pensando no bem, sentindo o bem, mesmo que você coloque ele lá no calabouço, prende ele, ele continua pensando e sentindo, e ele vibra. Imediatamente aparecerão outros próximos a ele para vibrar e pensar junto. E um vai se tornando um grupo e tudo nasce novamente. Quando a gente entrevista o mal, a gente recebe sempre aquela notícia. Há uma coisa que nós admiramos no bem, a insistência de vocês. Por diversas vezes toramos vocês na raiz e vocês brotam. Quando tampamos o buraco da onde vocês haviam nascido, vocês nascem em outro buraco, sabe lá quanto. Porque para o mal, o bem só nasce em buracos escuros. Na verdade, nós nascemos na frente do mal, mas completamente sem sermos percebidos pelo mal. A coisa mais bonita que existe, pelo que eu estou falando, é da minha experiência, é que o mal não nos enxerga. Ele só identifica o outro da mesma espécie. Isso nos torna imune a eles. Se enxergasse, nós estávamos perdidos. Concorda? Quando é que então alguém pode nos mostrar ao mal? Só se houver um traidor. Compreenderam? Em um grupo onde está se fazendo a bondade, as sombras não vão conseguir localizá-lo tão rápido assim. Mas se um desse grupo trair, imediatamente vai ser identificado. O portador da boa vontade sabe que se foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. O portador da boa vontade são todos nós cristãos. Nós não podemos reclamar a serviço do Cristo, né? Não podemos. Ah, Senhor, eu quero fazer o bem, eu quero fazer a caridade, mas eu não nasci por exemplo, no Brasil, eu não nasci em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais. Eu não nasci rico, eu não sou uma pessoa de evidência social, né? Eu não sou... Enfim, o que eu posso fazer? Nasci no interiorzinho. Olha, Chico Xavier nasceu lá foi morar, não nasceu, mas foi morar numa cidade em Minas Gerais, uma cidadezinha que não tinha relevância nenhuma para o Brasil. E lá ele fez todo o trabalho que ele precisava ser feito. O mundo virou a lente para lá. O bem é assim. A importância está onde ele se encontra. O mal é que faz onde ele está ser importante. O bem, não. Compreenderam? Caminhando com Cristo, aprendendo as lições, precisamos estudar, nossas mentes renovar, ceareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz.